Olá, pessoal! Essa live de hoje é totalmente diferente. A gente vai falar sobre a fonoaudiologia e qual é a relação que ela tem com a obesidade, com o tratamento da obesidade. Então, para isso, eu vou chamar a fonoaudióloga Paula Anderle, que ela é especialista em motricidade, especialista aí também nos atendimentos de fono hospitalar e já trabalhou por bastante tempo no SUS com terapias de cirurgia bariátrica. Então o assunto de hoje vai estar muito especial. Então vamos ver se a Paula já está por aqui. Oiê! Oi! Boa noite, Paula! Que bom que Boa você está aqui com a noite! gente. Tudo bem? Tudo bem. Eu já contei para o pessoal que você trabalha com cirurgia bariátrica e eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação e como que você caiu nessa. Então, pessoal, a vida da fono é uma vida tribulada, né? Não é? A gente vai para todos os lados e aí às vezes a gente acaba indo por uns caminhos que nos levam em lugares super bons. Então, eu me formei em 2010. Logo depois da formatura, eu iniciei um programa de residência multiprofissional em saúde. E aí, então, de 2014 a 2016, nesse programa de residência em fono hospitalar, eu acabei entrando na equipe de cirurgia bariátrica do Dr. Fernando Farias. Naquela época, ele era presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Que lugar incrível! Muito incrível. Então, assim, a minha formação quanto residente para ser especialista em fono hospitalar acabou me dando a oportunidade de também ser especialista nessa área, né? Então, eu acabei juntando a minha formação na motricidade orofacial com a minha formação de fono hospitalar e acabei entrando nessa equipe, que foi um trabalho super bom de realizar e me trouxe muitas alegrias nessa atividade. Aprendizados, né? Muitos aprendizados, muito, porque hoje em dia não são muitas fonos que trabalham com isso, né? Com certeza. E assim, parece até incomum e às vezes até quem é fonoaudiólogo pode pensar, mas qual será que é a relação da fonoaudiologia com a obesidade em si, né? E tem tudo a ver com a cirurgia bariátrica. E aí, para a gente começar essa live, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que é a cirurgia bariátrica? Qual é a relação disso com a obesidade? Então, a gente sabe que hoje em dia a obesidade vem sendo tratada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica não transmissível, né? Então, a gente tem muitos agravos de saúde vindos a partir da obesidade. Aumento de diabetes, aumento de hipertensão, hipercolesterolemia, problemas articulares. Então, o tratamento da obesidade, ele acaba sendo um tratamento multiprofissional, onde a fono também está inserida. Inicialmente, a gente pretende um tratamento clínico para esse paciente, um acompanhamento clínico ambulatorial. E quando o paciente não tem sucesso nesse acompanhamento clínico, ele não consegue reduzir o peso e melhorar os exames clínicos dele, a gente acaba optando por fazer uma cirurgia bariátrica. No serviço onde eu atuava, a gente acabou fazendo cirurgias pelo SUS. As cirurgias do SUS e as cirurgias do sistema privado acabam sendo um pouquinho diferentes nas técnicas cirúrgicas e nas indicações para o paciente. Mas então, assim, a minha base de formação e a minha experiência profissional no SUS, a gente dava essa opção de dois tratamentos para o paciente. Um tratamento clínico, e quando esse tratamento clínico não era eficaz o suficiente para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, aí sim, a gente colocava ele para fazer uma cirurgia bariátrica, dava essa opção para ele, e a partir disso toda a nossa equipe fazia o acompanhamento com esse paciente. Entendi. Assim, pode às vezes não parecer muito clara a nossa relação de fonoaudiologia com a obesidade, com esse tipo de tratamento. Mas se a gente for pensar, não é tão simples assim tirar um pedacinho do estômago, não é verdade? Porque o estômago, ele ajuda a digerir aquilo que a gente come. E o que a gente come? Passa pela mastigação. Então, quando a gente se preocupa com a nutrição do paciente, está envolvido com um tipo de setor. Mas qual é a forma que ele vai triturar esse alimento, vai digerir? Tem uma relação muito aí parecida com a fonoaudiologia. Eu queria que você explicasse um pouco mais
sobre a mastigação desses pacientes para gente. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. A técnica da cirurgia bariátrica, como a Érica falou, é uma redução do pedaço do estômago. E, em alguns casos, tem também uma redução de alguma porção do intestino, que é a técnica bypass, que é a mais conhecida hoje no Brasil. Né? Então, a gente submeter esse paciente somente a uma redução de estômago ou uma redução do comprimento do intestino não necessariamente vai auxiliar totalmente esse paciente à perda de peso, né? Ele tem uma perda de peso muito rápida em pouco tempo, porque ele vai ter menos absorção alimentar, porém, tem outras questões que antecedem essa cirurgia. Se a gente for pensar que um paciente acabou entrando no nível de obesidade mórbida em decorrência da relação dele com o padrão alimentar, aí a fono está inserida. Porque se a gente for pensar, nós, quanto fonoaudiólogos, a nossa base de formação na motricidade orofacial, no sistema estomatognático, a gente tem respiração, a gente tem mastigação, a gente tem deglutição e a gente tem fonação como função do nosso sistema estomatognático. E a mastigação é muito importante para o nosso processo digestivo. Quem é que cuida da mastigação desses pacientes? Nós, quanto fonoaudiólogos. Exatamente. Então, assim, o nosso papel dentro de uma equipe de cirurgia bariátrica é fundamental para o paciente, porque a gente vai preparar ele para a cirurgia, mas a gente também vai acompanhar ele depois, porque ele vai precisar de supervisão para conseguir ter padrões alimentares e padrões mastigatórios bons para a recuperação dele e para manter a perda de peso que ele vai ter com a cirurgia. Com certeza. Uma coisa complementa a outra, é um quebra-cabeça bonito. Muito legal mesmo. E se a gente começar a pensar desse lado, vai muito além também, porque a grande maioria de pessoas que começam a entrar nesse padrão de obesidade, elas também têm uma certa ansiedade, que também tem uma alteração respiratória, que muitas vezes elas afogam as mágoas na alimentação. E aí vem também esse controle da saciedade, não é mesmo? Porque às vezes comer rápido demais faz com que ele coma mais tempo, porque tem aí um delay entre aquilo que já está no estômago e o que o cérebro captou como saciedade, né? E aí me fala dessa relação também. Então, como eu falei, a gente tem uma equipe multiprofissional acompanhando esses pacientes, porque vamos pensar a gente aqui quanto brasileiro, né? A gente tem um histórico e uma cultura alimentar onde quanto mais comida a gente tiver na mesa e no prato, melhor pra gente. Então, quando as famílias se reúnem, né? É verdade, quando a gente se reúne com as famílias, quer dizer, se reunia antes da pandemia, né, gente? Com as famílias, então no domingo, aquela mesa farta, aquele prato bem servido, e a gente tá comendo e conversando com outras pessoas, então a gente tem uma conexão cultural e emocional com a alimentação. E a nossa mastigação acompanha esta conexão emocional. Por isso que é importante, dentro de uma equipe de cirurgia bariátrica, a gente contar também com a parceria de um psicólogo, de um nutricionista, do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta e dos médicos que vão acompanhar esse paciente. Porque não é somente a gente tratar pedaços separados, já que a gente fala de um paciente integral, não é mesmo? Sim. Então, como a gente tem esse histórico de cultura alimentar no Brasil, a gente come muito de acordo com a nossa emoção. Se a gente está ansioso, a gente come mais. Se a gente está irritado, se a gente está estressado, a gente acaba comendo mais porcaria e cada vez mais rápido. E isso que tu falou do tempo da saciedade é super importante. Se a gente for pensar que o nosso cérebro precisa de um tempo para compreender a alimentação e entender que o nosso corpo está sendo alimentado, a mastigação acaba entrando nesse processo. Então, a gente tem um tempo, um delay, como tu disse, entre começar a comer e o cérebro entender, estou sendo alimentado, já estou satisfeito. Em geral, esse tempo mais ou menos, é de 20 minutos. Quem aqui hoje tem 20 minutos para se alimentar? Tá, acaba comendo com 10, 15 no máximo, né? Exato. E isso eu sempre falo, porque quando eu atuava no hospital, os nossos pacientes, antes da cirurgia, eles passavam por 2 meses de acompanhamento em grupo com todos os profissionais. E lá eu fazia com eles uma oficina de mastigação. E aí, então, a gente ensinava como é que fazia mastigação com o paciente, falava sobre esse tempo de saciedade. E, às vezes, alguns pacientes almoçavam comigo no restaurante da frente do hospital. Só que eu tinha 15 minutos de almoço. Então, e ainda conversando, né?
Eu não tinha tempo de ficar 20 minutos comendo. A minha refeição era muito rápida. E é isso que acontece hoje com a gente, com a grande maioria da população do Brasil. A gente não tem mais tempo hoje para sentar e apreciar uma refeição. A gente não tem tempo para comer. E aí eu vou perguntar para quem está aí na sala, como é que vocês comem? Eu tenho certeza que tem gente que come olhando o telefone. Eu tenho certeza que tem gente que come vendo vídeo no YouTube, assistindo TV, conversando com o colega do lado. E a gente não presta atenção no que a gente colocou no prato, em como a gente está comendo esse alimento, quantas mastigações a gente está fazendo. Se eu perguntar sobre quantas mastigações, ninguém vai saber falar. É mesmo. Porque a nossa mastigação, ela é voluntária, mas ela é inconsciente, ela é automática. A gente faz sem pensar. Às vezes eu nem lembro de comer pelo telefone. Verdade. Exatamente, é disso que eu tô falando. Então a gente acaba adquirindo um padrão alimentar que não condiz com o que o nosso corpo necessita, né? E também, Paula, se a gente for ver, nessa alimentação de restaurante, todos os pratos dos restaurantes são enormes, para que a gente seja estimulado a comer mais e mais e mais, né? É verdade, é verdade. E aí é que tá. Quando a gente não tem esse tempo de saciedade alimentar, a chance da gente se servir de novo, uma segunda ou uma terceira vez, aumenta muito. Quando a gente tá morrendo de fome, uma vez, come em 3 minutos, vai lá e serve mais um pouquinho porque continua com fome. Aí come a segunda vez e aí pensa assim, ó, não, agora só um pouquinho da gula. Daí vai lá e serve mais um pouquinho. Aí quando o estômago encheu e doeu, e não deu os 20 minutos ainda? Não deu, mas aí o estômago doeu e o cérebro disse, tá, acho que é melhor parar porque tá doendo. Aí a gente para porque ficou completamente cheio, sabe? Então, assim, a gente, quanto fono, quanto profissional que trabalha com sistema estomatognático, a gente tá muito apto para atuar com esses pacientes. E eu acho incrível que muitos fonos não têm esse conhecimento e não sabem que a gente pode atuar nisso, né? Quando eu digo, sim, eu atuo em equipe de cirurgia bariátrica, sim, eu faço tratamento da obesidade, as pessoas ficam, mas tu não é fono? Exatamente por isso que eu faço, porque eu sou fono. Verdade. Sabe o que eu tava pensando aqui? Que olha como deve ser difícil. Pra gente que não fez uma cirurgia, que já estamos completamente distraídos, olhando o celular, vendo TV, fazendo coisas nesse sentido, encontrar essa saciedade, né? Imagine para o padrão habitual de quem se tornou obeso, que tem uma influência de comer bastante já, que por isso que acabou engordando. E quando ele faz essa redução de estômago, para o psicológico dessa pessoa, né, em ter que comer menos e, por exemplo, comer mais devagar, tem muitas artimanhas para que ele consiga passar por isso, porque não deve ser muito fácil do ponto de vista do nosso paciente, não é mesmo? É verdade. A gente tem que pensar assim. Em geral, um paciente, para fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que ser maior de idade. São raros os casos onde pacientes menores conseguem fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia de risco, é uma super cirurgia, né? Não é uma cirurgia fácil que a gente faz do dia para a noite, né? Então, o que a gente precisa pensar? Eu tenho aí pelo menos 18 anos de caminhada alimentar já estabelecida no meu cérebro, no meu inconsciente. Como é que eu mudo isso do dia para a noite? Eu fui para a maca de cirurgia comendo uma quantidade X de alimento, que geralmente é super grande em pacientes obesos. Eu acordo da cirurgia, eu posso ingerir 30 ml. Caramba, é muito pouco. Imagina 5 hambúrgueres para 30 ml. Exatamente, exatamente. Então, assim, todo esse trabalho que a gente faz com o paciente, o trabalho prévio, é muito importante. E aí eu vou reforçar de novo a importância da gente trabalhar em equipe, né? O meu trabalho quanto fono não vai ser suficiente se o meu paciente não for tratado também o psicológico dele, que faz com que ele coma mais. Se ele tem processos de ansiedade que façam com que ele coma mais. A gente faz isso, né? A gente não está dentro da obesidade e a gente faz isso. A gente está ansiosa, a gente vai comer um pouquinho mais. A gente não tem o que fazer, a gente vai lá abrir a porta da geladeira para saber o que tem dentro da geladeira.
né? Ver se tem alguma coisa passando por ali, né? Quando não tá Então, fazendo nada, é a primeira coisa que acontece. a primeira coisa que acontece é a gente procurar alguma coisa para ficar roendo para passar o tempo, né? Então, é super importante isso, porque a gente vem de uma trajetória muito longa de comportamento alimentar e tem que ter uma viradinha de chave na cabeça desse paciente. E a gente ajuda exatamente nesse processo. Porque se eu preciso ingerir uma quantidade menor e eu preciso aumentar o meu tempo de alimentação, meu tempo de refeição, para que o meu cérebro compreenda o tempo de saciedade, onde que a gente vai focar com esse paciente? Na mastigação. Então, assim, a gente entra com a equipe da psicologia para tratar as questões emocionais vinculadas à alimentação. A gente entra com a equipe da Nutri para trabalhar as escolhas alimentares e quais são os melhores programas para cada paciente, porque nem todo paciente vai receber o mesmo programa alimentar. E a gente vai entrar com a equipe da Fono, que vai auxiliar nessas outras duas, outros dois tratamentos da Nutri e da Psico, porque a gente vai conseguir auxiliar o paciente no momento da refeição. Depois que ele já passou por todos os processos emocionais, que ele já conseguiu entender que ele precisa estar mais atento, que ele precisa pensar um pouco mais na hora de se servir, que ele já tem um programa alimentar de mudança de padrão alimentar, e a gente vai entrar com as mudanças de padrões mastigatórios que vão auxiliar esse paciente a ingerir melhor. Junto com isso, a mastigação é super importante, porque é nela que a gente começa o processo digestivo. A digestão não se dá só lá no estômago, e é um estômago que vai estar reduzido com relação ao volume, não é mesmo? Então, a nossa mastigação é o processo da gente conseguir diminuir os pedaços alimentares, fazer a degradação, fazer um bolo alimentar coeso, misturado com saliva, é onde a gente já inicia o processo de digestão desse paciente. Então, a mastigação dentro desse processo não é só pelo tempo de saciedade, é a gente preparar o alimento que esse novo estômago vai receber. E isso é super importante. Eu não posso ter pedaços grandes dentro do meu estômago, que é o que a gente faz hoje, né? A gente bota na boca, mastiga 2 vezes, engoliu. Tem ainda pedaço mais que vai inteiro. Com certeza, ainda mais nesses tipos de lanche de McDonald's e por aí vai, de fast food, que eles colocam alguma coisa que fazem você pôr na boca e já engolir, né? Exatamente. Mexem muito com o paladar. Exatamente, a gente acaba comendo super rápido e não pensando em todo este processo, né? Então, eu penso assim, eu, quanto fonoaudióloga, que tenho esta formação, às vezes pra mim é super difícil me concentrar na minha refeição, em como eu tô mastigando e se eu tô fazendo realmente o que eu preciso para formar um bolo alimentar coeso. E eu tenho essa noção. Imagina uma pessoa que não tem. Uma Verdade. pessoa leiga, que não tem esse conhecimento. A gente não foi criado para ter esse tipo de consciência alimentar, né? Sim. Ó, A pessoa mastigou. o estômago que lute. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Porque a gente acaba tendo uma educação alimentar no Brasil que é muito diferente. É outro tipo de cultura, né? E a obesidade, ela também, como ela está relacionada com esse excesso de gordura no organismo, né? De uma maneira indireta, o pescoço também engordou, a língua também engordou, né? E isso também pode trazer comprometimentos de ronco, apneia do sono, obstrutiva do sono, alterações de deglutição por conta dessa movimentação da língua e por aí vai, né? Gente, sim. E pior é que é verdade. O que a gente precisa pensar? A obesidade é um acúmulo anormal de tecido adiposo, de células adiposas. E por mais que a gente perceba que o aumento desse tecido adiposo tá ou na barriga, ou nos braços, ou nas pernas, esse acúmulo, ele acontece no corpo inteiro, inclusive do pescoço para cima, né? Que é onde a gente acaba atuando com esses pacientes. Então, sim, eu tenho aumento de tecido adiposo no sistema estomatognático, nos órgãos fonoarticulatórios. Então, eu tenho isso na língua, eu tenho isso nos lábios, nas bochechas, eu tenho isso no pescoço, na laringe, na faringe, na úvula. Tudo isso acaba ficando comprometido. E se tudo isso está comprometido, pode ter certeza que esse paciente vai ter dificuldades de sono. Sim, vai ter síndrome de apneia obstrutiva do sono,
vai ter alteração, não vai conseguir descansar bem durante a noite, porque quando a gente tem esse tipo de alteração de sono, a gente acaba ficando com uma noite cortada, né? A gente acaba não conseguindo descansar a noite toda. E aí a gente tem vários outros problemas que acabam sendo acarretados por causa disso, né? E aí isso é um ponto importante, porque a gente também, enquanto fono, vai atuar também nas questões de ronco e apneia. Muito bom. E assim, esse assunto, né, logo no comecinho aqui da nossa conversa, eu já falei, uau, o tema é super diferente. Porque a gente não ouve muito por aí a falar desse tipo de atuação, né? E eu queria que você contasse pra gente, então, quando o paciente faz a cirurgia, quanto tempo depois a fono começa a atuar? Já é logo na sequência? Tem que esperar a cicatrização melhorada aí do estômago? Depois de 1, 2 anos que tem que fazer? Conta pra gente essa relação do pós-cirúrgico. Ou do pré também, né? Porque existe o pré e o pós, né? Vamos falar do pós agora. Tá, então assim, o pré a gente mais ou menos já deu uma pincelada em como funciona. A gente precisa preparar esse paciente para novos padrões mastigatórios e já trabalhar também com o tônus da motricidade orofacial. No pós-cirúrgico, o nosso tratamento inicia assim que o paciente está liberado para ingerir os primeiros 30 ml. Então, ainda quando o paciente está internado no hospital, no pós-cirúrgico dele, a gente já começa a intervenção com esse paciente. Por quê? Em geral, o paciente passa por uma progressão de dieta. Então, o paciente que acorda da cirurgia bariátrica, ele tem que ficar algum período sem ingerir nada, porque a gente precisa ter um tempo de cicatrização lá dentro do estômago. Então, nem água esse paciente vai ingerir. E isso é um ponto super importante, porque às vezes o paciente acorda da cirurgia louco de sede, quer tomar água e não pode, né? Então, assim, quando passa esse período e a equipe médica já libera esse paciente para que ele possa começar a ingerir pequenas porções, a gente já começa a atuar, porque o paciente nunca vai ser liberado para comer um alimento sólido de primeira. Ele vai ter que iniciar lá com os líquidos e ele vai ficar uns dias, algumas semanas, só na consistência líquida, e a partir disso a gente começa a engrossar a consistência alimentar desse paciente. Então, assim, eu tenho 30 ml, mas eu não posso tomar esses 30 ml de guti-guti. Eu tenho que sorver esses 30 ml. Então, o paciente precisa colocar na boca, sentir o sabor, degustar, deglutir, e tudo isso em doses muito pequenas. E a gente precisa estar junto com esse paciente para fazer esse processo. Porque às vezes a vontade é tão grande de ingerir alguma coisa quando acorda da cirurgia e aí ficou um tempo sem poder se alimentar, que o paciente quer fazer tudo isso super rápido. E a gente precisa estar ali junto com o paciente para fazer a manutenção de tudo que foi feito, em todo o trabalho que foi feito no pré-cirúrgico dele. Caramba, eu tô aqui chocada, porque quem fez essa cirurgia e nunca fez um trabalho junto com um fonoaudiólogo, tá lascado. Porque se já é tudo isso de difícil, imagina sem orientação ainda do nosso lado, né? É verdade. É verdade, é super difícil para o paciente, então a gente poder dar suporte é super importante, né? E eu não digo só o suporte profissional da gente fazer as indicações para o paciente, mas também um suporte emocional de dizer, eu estou aqui contigo, eu sei da tua trajetória, eu sei que tu pode fazer isso e a gente vai fazer isso junto. Então a gente está ali para ser apoio e suporte daquele paciente de todas as formas possíveis, né? A gente acaba criando laços com aquele paciente, porque a gente conhece uma pessoa e aí eles ficam ali em acompanhamento comigo 1 mês, 1 mês e meio, e aí eles têm alta e daqui a pouco eles voltam para reavaliação em 6 meses e eu já não sei quem é a pessoa, porque a pessoa emagreceu muito. E aí a pessoa diz, ai, Fono, eu sou o fulano. Eu falei assim, não, tu não é o fulano. Eu sou o fulano, olha aqui, eu perdi 50 quilos, eu perdi 52 quilos. É muito legal ver essa transformação do paciente, é super legal. E é super bom, quanto profissional, a gente acompanhar essa trajetória do paciente, essa vitória. É super bom, é muito bom. Que lindo, deve ser super emocionante. Muito, muito, eu sou suspeita a falar. Legal. Tem um pessoal que estava elogiando a live, que eles nunca tinham ouvido falar sobre esse tema, que tinham gostado. Tinha uma outra pessoa que também que falou sobre o ronco, que eu tentei trazer aí para você um resumo do que ela falou, né? Tem uma pessoa que quer trabalhar nessa área. Muito legal que isso ela é comentou, ótimo, né? Porque assim,
essa também é uma área de empoderamento da fonoaudiologia, porque a fonoaudiologia lá atrás era assim, vamos ensinar alguém a falar. E aí a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje em dia, a gente pode trabalhar em tantos setores, não é mesmo? E É assim, verdade. esse é completamente diferente do usual, habitual, né? E traz um empoderamento para a nossa profissão. Muito, muito. Inclusive, quando eu falei que as pessoas me perguntam, mas tu trabalha com isso? Geralmente o que vem em seguida é, mas fono não ensina a criança a falar? Sim, ensina super bem. Mas a fono é uma profissão tão ampla e que tem tanto campo de atuação e que a gente vai aumentar ainda mais esses campos de atuação, porque a gente tem uma profissão nova, né? Relativamente nova. Então a gente ainda tem muito campo para abrir e esse é um dos campos que a gente precisa muito se apropriar e se empoderar quanto profissional. Né? Porque geralmente quando a gente fala de fonoaudiologia hospitalar, o que vem na cabeça das pessoas? Essa é a fono da disfagia. Disfagia. Doença. Só. Reabilitação do AVC, reabilitação neurológica, disfagia. Então, essa é a fono da disfagia. Não necessariamente, porque os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica nem sempre têm disfagia. Raramente têm disfagia, na verdade. São outras questões, né? São questões de mastigação, são questões de deglutição que não inclui a disfagia, né? E que a gente também vai atuar. Então, é um outro campo que a gente pode atuar dentro da área hospitalar também. E que é super importante. E que eu fico muito feliz que tenha gente querendo atuar nessa área. Que legal, que legal. Pessoal, eu queria contar para vocês que muitos dos alunos do Fono Online têm me perguntado sobre como é a atuação da fonoaudiologia na cirurgia bariátrica, como que faz isso, traz cursos pra gente e um monte de gente estava me pedindo. Então, nós trouxemos um curso para vocês. Né? Chamei a fonoaudióloga Paula para ela trazer um curso super legal nessa área para quem quiser atuar. As matrículas já estão abertas e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Paula, sobre como que vai ser esse curso. Normalmente, qual que é o problema que todo fonoaudiólogo tem que quer trabalhar com essa área, né? Que lá no comecinho, e que esse curso você preparou especialmente para reverter isso? Então, geralmente, quando os profissionais querem atuar nessa área, e eu vi que aqui tem bastante gente perguntando se tem cursos de especialização nessa área. A gente ainda não tem curso de especialização nessa área, pessoal. Então, na área da cirurgia bariátrica, né, que eu estou falando. Então, assim, quando os profissionais começam a atuar, geralmente é porque veio de paraquedas um paciente que caiu no consultório. E aí o fonoaudiólogo pensa assim, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou atuar com esse paciente? Por onde que eu começo? Como é a avaliação desse paciente? Tá, mas é só dizer para ele mastigar tantas vezes de um lado e tantas vezes do outro. A mastigação tem que ser bilateral alternada e pronto. Não é, pessoal. Então, esse curso que a gente preparou para vocês é exatamente para conseguir dar um norte para vocês e deixar vocês capacitados para que vocês possam atender esses pacientes com propriedade, porque isso é muito importante. A gente ter certeza do que a gente está fazendo e ter confiança no nosso trabalho. Quando a gente fica inseguro, o trabalho não é bem feito. E esse curso é exatamente para isso, para poder preparar profissionais para que eles saibam exatamente como fazer uma avaliação correta, como fazer um tratamento correto, como elencar o tratamento correto para cada paciente e como fazer esse acompanhamento no pós-cirúrgico. A gente sabe que no Brasil hoje, a cirurgia bariátrica, ela tem no SUS, mas ela também tem no particular eletivo. E esses pacientes do particular eletivo acabam fazendo todos esses procedimentos ou com profissionais que não estão numa equipe inteira, né? Então, com profissionais separados e às vezes não passam por todos os profissionais. E acaba que esses pacientes têm muita dificuldade no pós-operatório, porque não passaram por todas essas etapas, né? Então, assim, teve alguém aqui me perguntou como que era essa especialização hospitalar. Então, assim, pessoal, quando eu fiz uma residência multiprofissional em fono hospitalar voltada para a área da saúde do adulto e do idoso. Nesse programa de residência, a cirurgia bariátrica não estava na minha grade curricular. Foi uma coisa que surgiu no hospital porque eu acabei identificando, né? Então, assim, a minha colega que era físio atuava nesse grupo e aí eu comecei a ouvir ela falar do grupo e eu falei assim, mas olha só, eu acho que eu posso ajudar nesse grupo. E ela, mas o que tu pode fazer? Eu falei assim,
mastigação, tem isso, tem isso, tem isso. E ela, vamos falar com o doutor Fernando. A gente vai falar com o doutor Fernando e o doutor Fernando, é isso que tá faltando, então vamos fazer junto. E aí a gente acabou fazendo junto esse programa, e foi um programa que super deu certo, e eu sei que tem outros fonoaudiólogos, outros profissionais que fazem também no Brasil afora, né? Então, esse curso que a gente está trazendo para vocês é exatamente para isso, para que vocês não se sintam perdidos, para saber onde começar e como fazer. O curso traz exatamente isso. E também como atuar numa equipe, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado a atender o paciente sozinho e não sabe muito bem como lidar com a equipe, como conversar, que horas aplicar, mas olha, agora tá tomando só o líquido. Ah, mas que horas que vai começar a, então, ingerir um sólido? Ah, o que eu faço em cada uma das partes, né? Então, a Paula, gente, ela tem muito conhecimento nisso e por isso a gente está trazendo esse curso. O curso é online, eu vi que algumas pessoas perguntaram, e já tem a matrícula aberta no site do Fono Online. Exato, exato. Eu fico muito feliz com esse curso. Nossa, Bastante. É muito legal mesmo, porque assim, quem tem a necessidade de atuar com esses casos, e esses casos caíram de paraquedas, você não sabe muito bem por onde começar, esse curso vai ser super válido. E outra coisa, se na sua região não tem nenhuma fono que trabalha com isso, porque é uma coisa rara de se encontrar, tá aí a oportunidade que quem fizer o curso e conhecer sobre a área, também muito embasamento para criar um projeto, entrar ali naquele lugar, começar a trabalhar junto. Então, ganha pacientes extras, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre digo que o mundo funciona com network. E se eu tô numa cidade onde não tem outro fonoaudiólogo que trabalha dessa forma, e eu sei que no hospital do meu município eles fazem essa cirurgia, ou que tem várias pessoas do meu município que estão sendo submetidas à cirurgia bariátrica, tá aí o campo de atuação. E a gente que cria oportunidade de trabalho, né? Às vezes, como eu fiz, bater na porta do chefe da equipe, né? Vamos conversar sobre isso que eu acho que eu posso ajudar aqui. E realmente o trabalho é super bom e é super válido, né? E como tu falou, às vezes a gente, quanto fono, acaba se sentindo sozinho dentro de um consultório e não sabendo com quem trocar. Eu acho que a gente, quanto fonoaudiólogo, precisa mudar essa realidade. Porque a gente funciona muito melhor quando tem uma rede de apoio, de profissionais, de colegas, de pessoas que a gente pode trocar. Isso é super válido pra gente, porque o conhecimento precisa ser compartilhado com outras pessoas, a gente precisa passar conhecimento e receber conhecimento, isso é muito importante, e isso vai se refletir depois com o nosso paciente, no trabalho que a gente vai fazer com ele. Ah, eu estou muito animada para o curso, eu também, Eu também. estou matriculada. Sério? Olha! Vou estar com você. Então, pessoal, quero convidar a todos para vir participar desse curso maravilhoso com a Paula. E com certeza vocês já viram aqui um pouquinho da história, da trajetória dela, o quanto que ela sabe sobre o assunto e que, assim, tem muita coisa boa aí para ser compartilhada. Exato, exato. Eu espero todo mundo que está interessado nesse assunto e que quer aprender um pouco mais, que quer se capacitar, que quer ser um profissional super bom para atuar nessa área. Espero todos vocês lá no curso para a gente conversar, debater e aprender juntos. Sem dizer que é uma oportunidade raríssima, já que existem pouquíssimos fonoaudiólogos que trabalham nessa área, né? E tá tudo verdade. Ó, de mão beijada. Isso mesmo. Muito bom. Queria agradecer todo mundo, pessoal. Muito obrigada por vocês participarem desse tempo aqui com a gente. Também queria agradecer imensamente a Paula por aceitar o convite de vir trazer o conhecimento dela para essa live. E convidar a todos para a gente continuar aí esse bate-papo lá no curso. Gente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Esse bate-papo foi super legal. Fico muito contente de poder esclarecer vocês um pouquinho. E agradecer também o convite para o curso, né? Fico muito contente. Beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau. gente. Até mais. mais. Até a próxima.